Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais o canal Homens de Judá com o pastor João Roberto, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar a palavra sagrada, o texto sagrado, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificações e compartilha, meus irmãos, e dê um like, dê um joinha, que eu creio que essa palavra que vai ser iniciada hoje, que vai ser pregada, vai edificar muitas vidas, vai edificar muitos irmãos na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E se vocês estão preparados, vamos começar. Meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração hoje uma série de doutrina do Senhor Jesus que eu creio que vai te edificar muito. Que a doutrina, ela significa ensino e instrução e ter fé. Porque o Rei Jesus, ele ensinava muitas pessoas das multidões e dava suas doutrinas também, que é muito importante a doutrina hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Em Mateus capítulo 22, versículo 33, olha o que diz. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Olha que bênção. Em Marcos também, em Marcos capítulo 4, versículo 2, olha o que diz. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia da sua doutrina. Olha que bênção, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele tanto ele ensinava e dava suas doutrinas também, que é muito importante para edificar os irmãos que estavam desistindo do meio do caminho. Então o Senhor Jesus ele ensinava muito e pregava muito, com certeza, não tenha dúvida sobre isso, e as doutrinas. Lá em 2 Timóteo, também, capítulo 3, versículo 16, olha o que diz. Toda as escrituras é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, a doutrina, ela ensina, ela repreende, ela corrige e dá instrução em justiça. Porque tem muitas pessoas dormindo no ponto. Então, às vezes, tem que tomar um chacoalhão para repreender, para instruir, para acordar. Porque tem muita gente dando mole hoje. E não pode ser assim. Tem que ficar 24 horas ligado no Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E o Senhor colocou no meu coração uma série de doutrina hoje que eu creio que vai te edificar muito, né? E a primeira referência está em Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha o que diz. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Quando Jesus volta para Nazaré e Jesus estava pregando ali, o povo não teve fé. Meus irmãos, quando você não tem fé, o Senhor Jesus não pode fazer nada para você. E o milagre que você tanto espera não vai chegar porque você não tem fé suficiente para agradar ao Senhor Jesus. Tem muitas pessoas desistindo no meio do caminho, abandonando tudo por falta de fé. Tem muitas pessoas que pedem para Deus, que ora para Deus, que vai buscar a Deus, que faz até propósito para o Senhor Jesus, mas não tem fé. Não adianta nada. Tem que ter fé, meus irmãos. Tem que ter fé. Não adianta você orar, não adianta você dobrar o seu joelho, você buscar o Senhor Jesus, você pedir, se você não tem fé. Tem que ter fé para o milagre alcançar sua vida, porque sem fé você não pode agradar a Deus. Lá em Hebreus, olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo C, a parte A. Olha o que diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Meus irmãos, não adianta pedir para Deus tudo que você almeja. Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus. Não adianta você pedir. Tem muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente é fato real, que dobra o seu joelho, acorda de madrugada para orar, que pede, que busca, que faz propósito, mas não tem fé. Não adianta. Tem que ter fé para o milagre, tudo que você almeja chegar. Porque não adianta você pedir da boca para fora se não é do coração. Tem que ser do coração, uma fé genuína, que Deus vai te atender. E eu creio que tudo que você almeja vai chegar pela tua fé. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. A outra referência está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 10. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tem muitas pessoas
jogando a sabedoria que Deus deu para ela fora, saindo do seu ministério, saindo da igreja, sabe a palavra de Deus, mas não pratica, sabe pregar, mas não prega, sabe evangelizar, mas não evangeliza, sabe fazer o bem, mas não faz. Deus deu a sabedoria para ela fazer o bem, mas infelizmente tem muitas pessoas que Deus deu a sabedoria, mas faz o mal. Infelizmente Deus deu para muitas pessoas sabedoria para elas, mas elas não aproveitam, joga fora a sabedoria que Deus deu para ela. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que Deus deu a sabedoria é para você guerrear no reino de Deus, para você lutar. Mas infelizmente Deus deu a sabedoria para muitas pessoas, muitos irmãos, mas elas não aproveitam, acabando jogando a sabedoria fora o que Deus deu. Salomão pediu a sabedoria para Deus, Deus deu para ele, mas no final lá acaba jogando fora tudo que Deus deu. Não adianta, a sabedoria quando Deus dá é para você ficar até o final, você ajudar as pessoas que precisam, você evangelizar. Tem muitas pessoas que sabem evangelizar, mas não evangeliza, sabe pregar, mas não prega, sabe fazer o bem, mas não faz, está jogando a sabedoria que Deus deu fora. Então, meu irmão, começa a rever a sabedoria que Deus deu para você. Começa a rever isso e começa a pregar, começa a evangelizar, faça o bem que Deus é contigo, Ele não vai te deixar e não vai te desamparar, não tenha medo, não jogue a sabedoria que Deus deu para você fora, amém meus irmãos? E a outra referência está em Juízes capítulo 14 versículo 3, olha o que diz: mas o seu pai e a sua mãe responderam, por que é que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não poderia achar uma mulher no meio dos nossos parentes, entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai, é aquela moça que eu quero e dela que eu gosto. Meus irmãos, tem muitas pessoas trocando a pessoa certa, honesta, para ficar com pessoas erradas, que só quer aproveitar de você. Nessa passagem, o pai e a mãe de Sansão aconselham ele a procurar uma mulher de Deus, uma mulher que honra ele, que é honesta com ele. Mas infelizmente tem muitos homens que não escutam o conselho do pai e da mãe e acabam largando a mulher honesta, responsável, trabalhadeira para ter uma aventura com pessoas erradas e acaba quebrando a cara. O pai e a mãe de Sansão aconselham ele a procurar uma mulher de Deus. E tem muitas pessoas também procuram um homem de Deus, um homem honesto, um homem trabalhador que te honra também. Que o homem e uma mulher uma só carne, meus irmãos. Tem muitas pessoas quebrando a cara porque não ouve o conselho da mãe e do pai. Essa história, Sansão não ouviu o conselho do pai, a mãe acabou ficando cego, ficou sem ninguém. Foi triste o que aconteceu com Sansão. Então, meus irmãos, começa a ouvir o conselho do pai e da mãe. Arruma uma pessoa de dentro da igreja, uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus que te honra, que te guarda, que é honesto com você. E uma mulher de Deus e um homem de Deus também. Amém, meus irmãos? Receba e toma posse dessa palavra. Começa a ouvir o conselho do pai e da mãe. Amém, meus irmãos? E a outra referência também está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Meus irmãos, essa passagem do profeta Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ele ser curado da lepra. Mas ele fica bravo porque ele queria mergulhar em Abana, em Farpa, em Damasco, e vai embora. Mas os seus empregados insistem para ele mergulhar no rio Jordão. E Naamã foi e ficou curado. Meus irmãos, ande com pessoas que quer ver o seu bem, que quer ver a sua cura, o seu milagre, a sua vitória. Ande com pessoas de Deus, não ande com pessoas falsas. Na sua frente é uma coisa, quando você vira as costas é outra. Fala mal de você, faz fofoca, te joga para baixo. Ande com pessoas que nem os empregados de Naamã, que insiste com você, que luta com você e não desiste de você. Que quer ver o seu bem, que quer ver a sua luta, que quer ver a sua cura, o seu milagre, a tua vitória. Ande com pessoas que quer ver o seu bem, porque na hora que você precisa tanto, ela está do seu lado. Porque tem muitas pessoas que quando você está bem, ela está junto com você. Mas quando acontece alguma coisa, ela se afasta de você, principalmente na doença. Tem pessoas de Deus que quando você precisa mais,
Que nem os empregados de Naamã. Ele insistiu, Naamã. Ele insistiu, Naamã. Se ele não tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria. Vai lá, insiste. E Naamã acabou indo e ficou curado da lepra. Ande com pessoas assim, que quer ver o seu bem, que quer ver a sua vitória, que quer ver a sua conquista, que quer ver a sua cura. Não ande com pessoas falsas, porque a falsidade é do inimigo. Tem muitas pessoas com você, na sua frente é uma coisa, mas por detrás é outra, é coisa do inimigo. Se afaste de tipo de pessoas assim e ande assim como pessoas que nem os empregados de Naamã, que quer ver você feliz, que quer ver você grande no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que quando você precisar, eles estão ao seu lado. Existem pessoas de Deus assim. Como Deus levantou os empregados de Naamã, Deus vai levantar pessoas que querem ver o seu bem. Amém, meus irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração hoje é uma série de doutrina para acordar. Para acordar, porque tem muitas pessoas que estão cochilando num ponto, está dormindo. E a doutrina ela serve para repreender, para a pessoa ficar mais esperta. Amém, meus irmãos? Glória santa é o teu nome, Senhor Jesus. Recebe e toma posse essa palavra, amém? É duro, mas para poder acordar, porque tem muita gente dormindo num ponto, tá bem, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente, te ilumine, te guarde e te revista de todo mal. Que o Senhor Jesus, ele venha com o capacete da salvação na sua vida, que ele venha colocar a mão sobre a sua cabeça, as plantas dos pés e arranca todo o mal da sua vida, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E compartilhe mais uma vez, humildemente, compartilhe essa palavra, esse texto sagrado, compartilha. Inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificações, que eu creio, meus irmãos, compartilha mesmo, que eu creio que vai edificar muitos irmãos, muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, te ilumine e te guarde e te revista de todo mal, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal, que Deus abençoe grandemente a vocês, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.